Muita gente pergunta, como vocês conseguem dinheiro para viajar tanto? Vocês são herdeiros? A gente não é herdeiro nem de família rica, pelo contrário, a gente trabalha bastante e nos finais de semana é quando a gente sai ali para criar conteúdo para a internet, ou seja, criar conteúdos aqui para o YouTube. A gente faz o quê? Um estilo de vida nômade, então a gente troca bastante de lugar, de país, mas a gente busca ficar pelo menos um mês em cada um desses lugares. O que isso quer dizer, a gente vai contar para vocês nesse vídeo, além de dar algumas dicas de como começar para quem tiver interesse. E antes de mais nada, deixa eu só contextualizar. Eu sou a Ju e o cameraman é o Gui. E a gente tá há 1 ano e meio vivendo nesse estilo nômade, sem um endereço fixo. A gente já passou pela Argentina, pelo Peru, pela Bolívia e pelo Chile. Muita gente chama isso de ser um nômade digital. E na prática, é isso mesmo. Nômade, de não ter um endereço fixo, não ter um ponto geográfico específico, ser livre para viver onde quiser. E digital, porque trabalha remotamente, diretamente com a internet. E se quiserem saber como viramos nômades digitais, qual a nossa história, a nossa trajetória até aqui, escreve nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso. E a quantidade de nômades digitais vem crescendo cada vez mais. Tanto é que muitos países estão flexibilizando a entrada e até criando visto para isso. Muita gente quer saber, principalmente para começar nesse negócio, como é que a gente ganha dinheiro, né? Como é que a gente sustenta as nossas viagens, como a gente mantém a máquina girando. A gente vai responder para vocês, mas bora lá, bora com calma. A gente pode dizer que existem 3 formas de ganhar dinheiro na internet. A primeira é você exercer alguma profissão que seja remota por natureza, como por exemplo, você trabalha com design, você trabalha com edição de vídeos, você é programador, são várias. Se você não se encaixa em nenhuma dessas profissões, você pode pegar a sua profissão e tentar adaptar. Hoje existem muitas pessoas que são autoridades em determinados assuntos na internet. E muitas vezes elas não são a única autoridade, são várias. Mas a internet ela é tão grande que ela te permite ter pequenos nichos que vão estar aptos ali, vão ter interesse em consumir teu conteúdo. E o mais importante é que, no curto prazo, talvez seja um pouco frustrante criar conteúdo, não ter resposta das pessoas, não ter engajamento. Mas no longo prazo isso recompensa. E para quem busca esse caminho de ser uma autoridade na internet, futuramente ele começar um programa de afiliados, eu diria que o melhor momento é agora e o segundo melhor momento é amanhã. O mais importante é começar o mais rápido possível e ser resiliente, ser persistente, dar continuidade no trabalho. A terceira forma, essa a gente não vai compartilhar, mas é basicamente tu dar golpe e divulgar tigrinho. Pra gente não faz sentido e eu imagino que pra vocês também não. E por mais que a gente tenha talvez algumas profissões que a gente pense, isso aqui não tem como eu fazer remotamente. O tempo tem mostrado que a gente tá errado. Por exemplo, personal trainer. Até certo tempo atrás eu achava que isso era uma profissão que era 100% feita presencialmente, não tinha como fugir. Mas com esse hype da maromba aí a gente vê que hoje em dia muitas pessoas oferecem consultoria, oferecem acompanhamento online, remoto. Olha só como as coisas mudam. Então talvez a tua profissão não é que ela não seja compatível ainda remotamente. Talvez ninguém ainda buscou torná-la compatível. Quem sabe essa não é a tua oportunidade. Ok, já tô ganhando dinheiro pela internet, já tenho uma profissão remota. Quais são os próximos passos para eu conseguir definitivamente a minha carteirinha de nômade digital? São 2 coisas bem simples. A primeira é escolher o seu destino. Pode ser dentro do Brasil, dentro do seu estado, talvez uma cidade vizinha ou até mesmo para fora. Destino escolhido, aí você começa o planejamento financeiro. É medir os custos, quais vão ser os seus gastos durante essa viagem e também fazer uma reserva financeira, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E quando você for um nômade digital, provavelmente você vai passar bastante tempo longe. Afinal de contas, essa é a ideia. Só que com isso podem acontecer vários imprevistos e é importante estar preparado para tudo. Por isso que uma reserva financeira é tão importante. Já pensou se acontece algum acidente, alguma coisa, você tá longe da sua família, em um outro país, como é que faz? Tá, Guilherme, mas fala real aí pro pessoal, quanto de dinheiro precisa ter, quantos milhões de dólares? Cara, eu vou falar que essa resposta é bastante difícil e depende muito mais de você do que de mim, tá? Vamos dizer assim que existem 2 grandes grupos. O primeiro grupo é aquele que busca uma transição muito abrupta de carreira, assim, que eu quero virar um nômade digital, eu quero produzir conteúdo pra internet, eu quero largar meu trabalho e viver disso. Essas pessoas têm que guardar muito mais dinheiro, né? Já que elas pretendem, durante esse tempo, se sustentar só com aquilo que tem e pretendem lá no futuro ganhar assim, dinheiro com a internet. Existem outras pessoas, como é o nosso caso, que a gente segue as nossas profissões remotamente, então a gente está trabalhando, a gente tem nossas carreiras e o YouTube é alguma coisa que a gente faz à parte, pensando no longo prazo ter essa transição. Então são coisas diferentes e acabam impactando também na quantidade de dinheiro que você precisa inicialmente ou não. Mas de qualquer forma, não dá para deixar espaço para imprevistos. Então é importante que você tenha essa reserva de emergência, porque se em algum momento algo dá errado, algo que você não estava planejando, e a vida é assim, imprevistos acontecem. Você precisa ter esse preparo para conseguir lidar com isso, seja voltando para o Brasil, seja ficando lá por um tempo e colocando as coisas no lugar.
É muito importante isso. E a gente sabe que o dólar é a moeda global e para isso é bom ter uma conta internacional. E a gente indica fortemente a Nomad, seja para você dolarizar o seu patrimônio ou até mesmo usar esses dólares durante a sua viagem. Afinal de contas, a Nomad é aceita em mais de 180 países. E olha o nome, combina até com o que você está buscando, Nomad. Então aí, ó, vou deixar aqui na tela o nosso cupom, você cria sua conta utilizando o código Dias Por Aí e já ganha $20 de cashback na primeira transferência. Tá, Guilherme, tu falou, mas não chegou a lugar nenhum. Quero saber de valor, me diz algo aí, um X, quanto que eu preciso? Então, eu não sei, porque eu também não te conheço, eu não posso generalizar. Porque se eu falar que é X, vai vir outra pessoa aqui e vai falar, não, mas veja bem, eu gasto só Y aqui na minha cidadezinha no interior do Sergipe. Eu vou falar, pô, e aí? Como é que eu vou conseguir ajudar todo mundo? Um exercício mental que a gente pode fazer é lembrar que no Brasil a gente já está gastando, a gente já tem um custo de vida. Só para a gente passar ali mês a mês, a gente já está pagando alguma coisa, você querendo, lembrando ou não. O que acontece quando a gente fala de ser nômade é pegar esse custo de vida e levar para outro país. A gente está falando de levar o custo de aluguel, o custo de mercado, o custo de sair, tudo isso. Porém, fazer isso de uma forma que você consiga viajar. Claro que você vai ter gastos adicionais que não eram previstos antes no seu orçamento, porque você não pegava talvez um ônibus a longa distância todos os meses, você não pegava voo, mas o segredo é entender, é se conhecer, se planejar financeiramente para, dentro do espaço que você tem de tempo para viajar, para fazer as coisas, pegar e conseguir viver dentro daquele seu orçamento. E muitas pessoas às vezes falam, cara, isso é impossível, eu fui viajar faz aí uma semana para a Argentina, eu fiquei lá 10 dias e eu gastei R$5.000. Mas aí que tá a diferença, esse é o pulo do gato. A gente não tá falando de, durante todo esse tempo que tu passa viajando como nômade, tu ser um turista infinito ali, que faz só coisa de turista, só vai para restaurante e tudo mais. A gente tá falando de tu pegar e adaptar a tua vida. Pegar aquele teu estilo de vida que tu tinha no Brasil, onde tu gastava lá X, e encaixar ele em outro país, seguir gastando X. Por quê? Essencialmente, se você pagava aluguel, se você pagava alimentação lá no Brasil, você vai estar pagando aqui também. Claro, a gente não está falando que é 1 para 1. Existem diferença nos preços. Vai ser um pouco mais caro. Mas é aí que entra o que a gente já comentou, planejamento. Mas aí, pessoal, falar pra vocês que uma coisa que a gente tá sentindo bastante é na hospedagem. Sabe por quê? Às vezes a gente paga um valor aí que tá dentro do nosso orçamento, tava dentro do esperado, mas a gente não recebe as comodidades que a gente gostaria, ou então que a gente ganharia pagando a mesma coisa no Brasil. E querendo ou não, pra gente que tá trabalhando remoto, isso é algo que faz bastante diferença. Quando a gente tá turistando, por exemplo, a gente mal fica dentro de casa, o objetivo é estar na rua o tempo inteiro, aproveitar a cidade. Mas quando a gente é nômade, a gente precisa sentar a bunda na cadeira, trabalhar, ficar bastante tempo ali, ter uma cozinha para fazer o almoço, para fazer a janta, uma boa cama para dormir, um banheiro, ter ali um espaço completo. E as hospedagens muitas vezes não estão preparadas para isso, porque o pessoal, na maioria das vezes, aluga para quem está vindo turistar 7 dias, 14 dias, e para aquilo ali serve, é suficiente. Como eu falei, o turista ele não fica dentro de casa, o objetivo é estar na rua mesmo, mal e mal vai fazer alguma refeição. Mas para quem está morando, isso muda bastante. Mas é importante lembrar que por mais que o valor dentro dessas plataformas de aluguel sejam mais altos, a gente não vai estar pagando algumas contas, como de água, de luz, de internet, de gás, e ainda tem o benefício de que se acontece alguma coisa, você não vai precisar se preocupar. Estourou um cano, não é problema seu, é só entrar, utilizar e sair. Outra parada que tu não pode vacilar enquanto viaja é quanto à saúde. Tu vai estar indo para lugares diferentes, tu vai estar provando comidas diferentes e muitas vezes você não está preparado para isso, seja não está acostumado com a água daquele lugar e você pode eventualmente passar mal. Então é muito importante que você tenha um seguro viagem, tá? Pensa que no Brasil você teria um plano de saúde. Quando você está viajando como nômade, o equivalente, vamos dizer assim, seria um seguro viagem. Isso vai te ajudar principalmente em casos de urgência. A ideia é pagar para não usar. É igual aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, onde o Julius, o pai do Chris, pergunta, tá, mas para que eu pago então esse seguro? E eles respondem, para paz de espírito. Exatamente, tu paga pensando em não usar, mas se o momento precisar, é com certeza muito melhor ter. E para ajudar ainda mais vocês, a gente tem o cupom do Dias Por Aí, 15% de desconto lá no site da Assist, então corre lá, reserva o teu, já sei que você já está se planejando e já está vendo os nossos vídeos, então essa é uma dica aí que não dá para deixar escapar. E no fim é um estilo de vida que sempre nos força a estar aberto para mudanças e ser adaptáveis. Inclusive, mudei o cabelo. E a rotina? Ela existe, mas dura pouco tempo. Mas como que é na prática, né? Muita gente ainda acha que ser nômade é viver de férias, mas não é bem assim não. A gente não tá viajando sem parar, turistando todos os dias.
O que a gente fez foi só trocar o escritório fixo por um escritório que muda de cidade de tempos em tempos. A liberdade, ela existe, é claro. A gente pode escolher onde vai morar, quanto tempo a gente vai ficar em cada lugar, pode decidir se vai passar o próximo mês em uma cidade grande ou em um vilarejo pequeno. Essa é a parte boa. Mas junto com toda essa liberdade vem muita responsabilidade também, porque no fim das contas é um trabalho como qualquer outro. Tem entregas para fazer, tem prazos para cumprir, reuniões marcadas. Durante a semana a gente está sentado na frente do computador, trabalhando, focado. Não é aquela vida de Instagram que as pessoas imaginam, sabe? A gente não vai sair numa terça-feira, 2 da tarde, para passear porque deu vontade. Isso nunca acontece. O máximo que a gente faz é dar uma caminhada antes de começar o expediente, ou então sair final da tarde quando a gente já entregou tudo. E claro, né, quando o fuso horário ajuda também, porque tem isso. Então, sim, é uma vida com mais liberdade, mas também tem muita disciplina. E como que a gente organiza o nosso tempo no meio disso tudo? De sexta a domingo é quando a gente geralmente muda de cidade. Isso para segunda-feira a gente já começar trabalhando no lugar novo, já aclimatado, entendendo como que funciona a dinâmica daquele lugar. E aí, durante a semana, no período da noite, é quando a gente faz a parte burocrática, de procurar casa, procurar transporte, fazer toda essa logística. Mas eu só falo português. E agora? Agora que tu vai ter que começar a agir. Não sei se você já ouviu aquela frase bem clichê, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E quando a gente sai para explorar o mundo, a gente acaba vivendo na prática essas limitações que a nossa linguagem traz. Então precisa falar inglês para começar a viajar? Para começar não, mas para continuar sim. Isso porque se você começa viajando pela América Latina, por exemplo, o portunhol tá mais que suficiente. Você começa ali falando em português, eles respondem devagar, você fala devagar e o negócio flui. Ao longo do tempo, você vai consequentemente aprendendo espanhol, porque as línguas são parecidas e é fácil, no dia a dia vai. Agora, o inglês, quando a gente fala de outros países fora da América Latina, que não falam português e não falam espanhol, aí é importante nem que seja o básico. Porque pode ser que nesses outros países o inglês não seja nem a primeira língua, seja uma outra língua nada a ver, e o inglês seja aquele meio termo para você conseguir minimamente se comunicar. E você não precisa falar inglês fluente, só o básico já dá para se virar aí. E além disso, né, o YouTube, a internet tá aí para te mostrar esses conteúdos de uma forma gratuita que você pode ver aí da sua casa. Então assim, não tem desculpa para não aprender um novo idioma, principalmente o inglês, que é extremamente importante e muda a sua visão de mundo. Mas se você é mais do método tradicional e prefere ter alguém ali com você, uma pessoa que você possa ter essas trocas de inglês, falar, tirar suas dúvidas, a gente vai deixar aqui na descrição um contato, né, uma indicação nossa de confiança para você também poder aperfeiçoar o idioma. E essa parada do idioma, ela tá muito ligada com uma das maiores vantagens desse estilo de vida, tá? Que é a imersão cultural. Pensa tu tá acostumado a viver ali na tua cidade, na tua bolha, e furar isso completamente, sair, ter que viver em outro lugar, passar pelo menos um mês. É uma experiência assim, que te transforma, porque primeiro tu tem que aprender a se adaptar com a alimentação de lá. Muitos países não têm os mesmos hábitos alimentares que a gente, então tu tem que começar a pesquisar, descobrir, pô, o que eu vou comer enquanto eu estiver aqui? E nesse processo tu acaba conversando com as pessoas na rua, acaba conversando com as pessoas no mercado, e nessa troca de informação tu automaticamente está treinando também um novo idioma. A gente passou bastante tempo na América do Sul, então a gente acabou exigindo, forçando bastante o nosso espanhol. Só que isso vai acontecer inevitavelmente para qualquer lugar que a gente for. Pode ter certeza que daqui a pouco tu vai ver a gente falando algum outro idioma aqui muito aleatório, que a gente nunca nem pensou em falar, mas aquela ocasião nos permitiu desenvolver. Então isso é uma parada muito legal e para mim é a maior vantagem de todo esse estilo de vida. Além, claro, de outras coisas que a gente acaba evoluindo, né? Como planejamento, organização financeira, tudo isso. E toda vez que a gente conversa com uma pessoa de outro lugar, a nossa visão de mundo, ela expande. Alguns outros nômades gostam também de colocar a questão do custo de vida nessa balança de vantagem e desvantagem, né? Porque realmente, dependendo de onde tu estiver, isso te permite viver com um custo de vida às vezes mais baixo que no Brasil. Por isso tem tanto nômade na Tailândia, no Vietnã, nesses lugares que eles são realmente mais baratos. E a gente ainda vai lá aproveitar um pouquinho disso também, tá? Mas a vida não é um morango e a gente também tem alguns desafios aí em ser um nômade digital. Primeiro de tudo, que você não vai ter rotina. Se você tiver, vai ser por um curto período de tempo. Afinal de contas, a ideia tá sempre mudando, né? Então a rotina muda também. E muitas vezes você vai encontrar desafios aí para trabalhar também. Seja porque você tá numa hospedagem que a internet é péssima, ou até mesmo o país não tem uma internet muito legal. Seja porque você tá num fuso horário totalmente diferente e você precisa trabalhar de madrugada para conseguir entrar em contato com alguém. Ou até mesmo trabalhar mais para, né, financiar
financiar aí a sua viagem. E pensa que unir trabalho e viagem é algo bastante cansativo também, porque você vai ter que estar buscando lugares o tempo inteiro, buscando hospedagens, voos, transportes, como chegar em algum país. Quando chegar, entender a dinâmica daquele lugar, é fazer e desfazer mala o tempo inteiro, então é bastante conturbado também. E eu não posso deixar de falar da saudade, né, que a gente tem dos nossos parentes aqui no Brasil, dos nossos amigos e até mesmo das pessoas que a gente acaba encontrando aí pelas viagens, fazendo amizade. A saudade pega também. Enfim, essas são só algumas vantagens e desvantagens dessa vida nômade. Se você tem alguma coisa para complementar, escreve aqui nos comentários, porque a lista ela pode ser bem maior. Enfim, ser nômade digital tem seus desafios, nem todo dia é maravilhoso, nem todo lugar é incrível, mas pra gente tem valido a pena até então. Eu acho que a questão que mais pega realmente essa imersão cultural que a gente faz nos lugares que a gente passa, é conhecer várias pessoas, é expandir a nossa visão de mundo, né? Isso muda, é uma marca que vai ficar muito forte na gente ao longo dos anos, né? Eu acho que no final, assim, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai olhar para trás e vai sentir que tudo isso que a gente fez valeu a pena. Eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre ser transformado durante esse processo. Nem tudo vai ser lindo, nem tudo vai ser maravilhoso, é cansativo, tá? A gente não tá romantizando isso, mas assim, eu lembro que quando eu era adolescente, faz tempo já, né? Hoje já dá pra falar que faz tempo. Adultão, eu pensava muito em viajar, eu pensava muito em conhecer o mundo, mas eu sei que financeiramente isso é difícil, tá? Não achem que a gente pegou, nasceu rico, que a gente é herdeiro, que a gente do nada falou, vamos gastar os nossos dinheiros aí viajando. Pelo contrário, foi muito planejamento, muita dedicação em tudo isso, foi um plano que eu e ela a gente pegou e construiu juntos e hoje em dia a gente está executando. Isso eu falo para você que tem vontade de fazer isso, que também tem esse sonho, não deixe esse sonho morrer. Transforme, vamos dizer assim, esse teu desejo, essa tua vontade em ações práticas. Tire isso da ideia, coloque no papel, comece a planejar, comece a fazer um checklist de tudo que tu precisa fazer para chegar mais próximo desse teu objetivo. E meu amigo, isso não é um conselho só para quem quer viver viajando o mundo, isso é um conselho para a sua vida. Tome uma atitude, seja protagonista do seu futuro, faça acontecer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Olha só que clichê, mano, mas faz sentido, tá ligado? Então se prepare e depois de muito planejamento, muito esforço, colhe os frutos, né, do teu trabalho. Tem uma música do Hal Seixas, aleatória, mas que diz que chato seria, né, chegar num objetivo em um instante. E ele tá falando sobre justamente isso. É aquela música Metamorfose Ambulante, sobre talvez a felicidade, o que a gente busca, não tá lá no final, mas sim durante o processo que a gente passa até chegar lá. Até me emocionei. Juro. Mas é isso, sem corte, sem roteiro, sem nada. Falando assim o que eu realmente acredito, o que a gente viveu, tá vivendo, né? Tá dando certo. E cada dia mais a gente tá... Agora até me perdi. Pra quem não sabe, eu sou chorona. Agora até me perdi no personagem aqui. Mas enfim, galera, eu acho que é isso aí. Se você curtiu aí esse vídeo, deixa seu like, deixa seus comentários aí. Positivo, negativo, se inscreva no canal, manda para alguém. Às vezes não é o teu sonho viver como nômade digital, mas é de alguma pessoa que você conheça. E quando alguém compartilhar um sonho contigo, não diminua a pessoa pela grandiosidade do sonho dela, mas incentive. Seja aquela pessoa que talvez daqui a 10 anos, quando tu encontrar essa mesma pessoa novamente, ela vai te dar um abraço e vai falar assim, cara, obrigado, você apoiou aquilo que eu te falei e hoje em dia deu certo. E é o que a gente mais vê, né? Mais uma outra frase clichêzona? Meu, vai. Quer uma bem clichêzona? Vai. E é isso, pessoal. Até qualquer dia por aí. Boa.